Vamos falar de matrizes. Então, o que são matrizes? Em inglês, matriz é matrix. Então, vocês devem estar mais acostumados com matrizes em filmes de Hollywood do que em matemática. Mas a ideia é bem simples. Uma matriz é uma tabela de números, só isso. Então, esse é um exemplo de matriz. 5, 1, 2, 3, 0, menos 5. Então, isso é uma matriz, apenas uma tabela de números. Costumamos designá-la com uma variável, normalmente uma letra maiúscula. Aqui vamos usar A. Alguns livros colocam em negrito. Então vamos ver um pouco de notação. Por convenção, dizemos que essa é uma matriz 2 por 3. Às vezes, escrevemos isso embaixo da letra. Mas o que é 2 e o que é 3? 2 é o número de linhas. Então aqui tem uma, duas, e temos três colunas. 1, 2, 3. Então, por isso que é uma matriz 2 por 3. Digamos, por exemplo, que B é uma matriz 5 por 2. Vou colocar os valores aqui. 1, 2, 0, menos 5, 10. Só inventando números aqui. Menos 10, 3, 7, 2, π. Então, isso é uma matriz 5 por 2. 5 linhas e duas colunas. Então é isso, uma matriz na tabela de números. Representamos a matriz por uma letra maiúscula. Às vezes colocamos o número de linhas e colunas aqui embaixo. Mas também podemos referenciar os elementos. Por exemplo, na matriz aqui em cima, se quisermos referenciar esse termo aqui, o 0, então ele está na segunda linha e na segunda coluna. Então se escreve A, 2, 2 igual a 0. Ou então A minúsculo 2, 2 igual a 0. É a mesma coisa aqui e aqui, só são notações diferentes. Então, o que seria, por exemplo, A1, 3? Então, é a primeira linha na terceira coluna. 1, 2, 3. Então, seria esse elemento aqui. Então, A1, 3 é igual a 2. Então, esses são os fundamentos. Uma matriz é uma tabela de números, representamos a matriz por uma letra maiúscula, podemos representar os elementos desse jeito ou desse jeito. Então, você deve estar se perguntando, legal, uma tabela de números, nomes bonitos, mas para que serve isso? Isso que é a parte interessante. As matrizes são representações de dados, é uma maneira de escrever dados, é uma tabela de números, mas elas podem ser usadas para representar um vasto conjunto de fenômenos. Se você estiver tendo uma aula de álgebra, você pode usar para representar um sistema de equações. E ainda vamos ter mais vídeos de matrizes representando um monte de coisas. Mas é uma ferramenta bem poderosa. Se você for fazer gráficos no computador, isso pode ser usado para representar pontos na tela, ou então coordenadas de um ponto. Enfim, tem uma tonelada de coisas que podem ser representadas. Mas o que é importante perceber aqui é que matrizes não são fenômenos naturais, como vários outros conceitos matemáticos, mas é uma maneira de representar conceitos matemáticos. Você meio tem que descobrir o que ela representa. Mas vamos colocar algo que ela realmente representa e vamos também aprender a convenção, porque no começo isso tende a ser o mais difícil. Como se soma matrizes, como se multiplica matrizes, como se inverte uma matriz, como se encontra o determinante de uma matriz. Todos esses termos podem soar estranhos, então eu vou ensinar tudo isso primeiro.
Na verdade, são todas convenções artificiais, mas vamos ter mais vídeos para ver a intuição por trás de tudo isso, do que isso realmente representa. Então, vamos começar. Vamos ver uma matriz aqui. 3, menos 1, 2, 0. Essa é a matriz A. Matrizes relativamente pequenas. Então, essa aqui vamos chamar de A. E vamos uma outra matriz B. Vou colocar aqui menos 7, 2, 3, 5. Então, o que eu pergunto a você é: o que é a soma de A, a soma da matriz A, com a matriz B? De novo, isso são só convenções. Alguém em algum momento definiu como se somam matrizes. Eles podiam ter feito de outro jeito, mas disseram: vamos somar matrizes do jeito que eu vou mostrar agora, porque é útil para uma série de fenômenos. Para somar duas matrizes, você simplesmente soma os elementos correspondentes. Primeira linha com primeira linha com primeira linha, esse elemento com esse elemento com esse elemento com esse. Então fica 3 mais menos 7, colocar entre parênteses aqui, menos 1 mais 2, aqui esse elemento aqui com esse elemento aqui, aqui embaixo vai ser 2 mais 3, aqui vai ser 0 e 5, 0 mais 5. Então o resultado vai ser menos 4, 1, 2 mais 3, 5, 0 mais 5, 5. Então é assim que nós, seres humanos, definimos a soma de duas matrizes. E por essa definição, acho que você pode adivinhar que isso é a mesma coisa que B mais A. Então a gente tem que pensar sobre isso, porque nós estamos somando números, como 2 mais 1, ou quaisquer dois números que você pegue, que não importa a ordem que a gente soma. Para matrizes não é completamente óbvio, mas como definimos assim, então não importa se fazemos A mais B ou B mais A, as somas aqui dentro dariam o mesmo resultado. Então isso é a soma de matrizes. E você pode imaginar que subtração de matrizes é bem parecido. Deixa eu mostrar aqui o que seria A menos B. Isso é a mesma coisa que A mais menos 1 vezes a matriz B, que é menos 7, 2, 3, 5. Então, é A mais 7 vezes menos 1 aqui, menos 2, menos 3 e menos 5. E essa soma vai dar 3 com 7, 10, aqui menos 1 com menos 2, menos 3, 2 com menos 3, menos 1, 0 com menos 5, menos 5. Mas você não precisa fazer tudo isso, você pode simplesmente subtrair os elementos e vai chegar no mesmo valor. Eu fiz isso também para mostrar que multiplicar por um escalar, ou seja, um número puro, é só multiplicar o número por cada um dos elementos da matriz. Então, por essa definição de soma de matrizes, o que a gente vê? Bom, as duas matrizes têm que ser do mesmo tamanho, por essa definição. Então, por exemplo, você poderia somar essas duas matrizes. Vamos fazer aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. E uma outra matriz aqui,
menos 10, menos 100, menos 1000, 1, 0, 0, 1, 0, 1. Você pode somar essas duas matrizes, porque elas têm o mesmo número de linhas e o mesmo número de colunas. Então, se fôssemos fazer a soma, seria menos 99, aqui menos 98 e assim por diante. A gente ia poder fazer a soma. Mas agora, eu não poderia somar essas matrizes aqui. Menos 3, 2 e uma assim. 9 e 7. Por que não podemos somar? Porque não temos alguns elementos correspondentes para somar. Por exemplo, eu não posso pegar aqui o primeira linha, segunda coluna, porque aqui não tem a segunda coluna. Essa aqui é 1 por 2, essa aqui é 2 por 1. Então elas não têm a mesma dimensão, então não podemos somar nem subtrair elas. Então, só uma observação aqui, quando uma das dimensões da matriz é 1, por exemplo, aqui você tem uma linha e várias colunas, isso é chamado de matriz linha, ou vetor linha. Do mesmo jeito, isso é uma matriz coluna, que tem uma coluna e várias linhas. Isso é só uma terminologia extra, se você for fazer um curso de álgebra linear ou cálculo, seu professor pode usar isso.